Brasil surgiu para o mundo na Era Moderna, um tempo em que o mundo ocidental começava a ser afetado por valores renascentistas. Mas os ingredientes ideais da tradição grego-romana e mesmo a judaico-cristã não foram transmitidos sem interrupções em nosso meio. Eles foram combinados com ingredientes de outras culturas, ibéricas, africanas, indígenas, orientais, judaicas, islâmicas, muitas vezes especificamente lusitanas, alemãs, italianas, moçárabes, enfim. Podemos dizer muita coisa de nossa cultura, menos que ela comungue uma trajetória única e plana como um tapete. As iniciativas culturais ao longo da nossa história oscilaram entre uma sociedade que olhava a modernidade com desejo ou que simplesmente desconfiava dela com todas as suas forças. A modernidade costuma ser vista no Brasil como um alien. Ela é historicamente associada pelos brasileiros a modelos que a gente não fabrica, que vêm de fora para ocupar o círculo prioritário da nossa vida. Somos ciclotímicos. A depender da época e do olhar, a importação cultural pode tanto ser comemorada como considerada uma ameaça às tradições locais. As iniciativas culturais brasileiras parecem oscilar entre essas duas reações, como se tivessem um transtorno bipolar. Há fases em que a cultura brasileira é desprezada, porque o patamar a atingir está em outro canto, no modelo da cultura aristocrática europeia e, mais recentemente, da indústria cultural norte-americana. Em outros ciclos, os brasileiros, por exemplo, parecem redescobrir o país, passando a exaltar símbolos da nacionalidade e dos prazeres comuns. O primeiro movimento cultural a romper essa gangorra foi a Semana de Arte Moderna de 22. Os modernistas fizeram o país entrar em sintonia com movimentos artísticos e culturais que pipocaram no exterior no início do século XX. E fizeram isso buscando dar valor a tudo que mostrasse a identidade brasileira mais autêntica. Eles faziam a crítica ao mofo cultural passadista, enquanto investiam pesado na discussão sobre o que seria uma cultura nacional. Mário de Andrade chegou a dizer que nós só seríamos civilizados em relação às outras civilizações quando criássemos a orientação brasileira. Nessa hora, a gente deixaria de macaquear a cultura dos outros para estimular a nossa própria criação. O nacional nos levaria ao universal. O que é sinceridade para o artista moderno? Eu acho que essa é uma questão importante. A sinceridade para o artista moderno, é claro, não é a sensação de que o artista pode dizer tudo o que pensa. Não há mais essa ingenuidade a respeito da sinceridade a partir do modernismo. Mas a sinceridade para o Mário de Andrade e para o Sérgio Buarque de Holanda parece ser um artista que tenta desenvolver a sua técnica, mesmo que essa técnica seja uma técnica proveniente das vanguardas, sem respeitar um certo interesse do mercado, desprezando, de certa maneira, aquilo que se fazia no mercado, e, de outra forma, é como se esse artista também devesse se apropriar dos vários textos que vêm do estrangeiro, dos vários textos da literatura brasileira, sem copiá-los, ou melhor, pode copiá-los, né? O Mário de Andrade, mesmo no Macunaíma, anos depois, vai se apropriar. Quer dizer, ele vai dizer que é possível plagiar, que às vezes o artista modernista deve plagiar, mas fazer isso de uma outra maneira, fazer isso de forma consciente e captando tudo aquilo que pode se apropriar do outro para a formação do próprio artista, para a formação do seu trabalho. Oswald de Andrade lançou o Manifesto Antropofágico em 1928. É dele a ideia de que devemos agir como um canibal, que só devora o melhor guerreiro da tribo rival. Nós fazemos uma salada geral daquilo que vem de fora, mastigamos o que ele tem de melhor e tiramos dele a força vital que nos ajuda a fazer coisas que só nós faríamos. Não é por acaso que o Manifesto Antropofágico data aquele 1928 como o ano 374 da deglutição do bispo Sardinha,
cuja lenda é que tinha sido comido pelos caetés de Alagoas em 1554. Ousado, o movimento artístico que emergiu da Semana de Arte Moderna chutava as convenções em vários campos diferentes da cultura e era tão mais radical quanto a força da tradição cultural que combateu. Eu vou partir de uma coisa muito negativa, que é estereótipo. Estereótipo é uma coisa odiosa, né, frequentemente. Eu vou começar dos estereótipos de carioca e de paulista naquele tempo, não hoje. Hoje é completamente diferente. Como é que o resto do Brasil via São Paulo e o Rio? Eu posso falar porque eu morava no resto do Brasil. Eu não morava nem em Minas, nem em São Paulo, nem no Rio. Para o resto do Brasil, o que era São Paulo? Uma cidade de gente muito trabalhadora, muito séria, não gostava de rir. Dinheiro, trabalho, dinheiro, trabalho. Chegava na hora do encontro marcado, respondia a carta, sabia aplicar bem dinheiro. E isso era o Rio, uma grande seriedade. São Paulo, uma grande seriedade. E o Rio de Janeiro, o que há? O Rio de Janeiro é uma cidade fronteada. Carnaval, samba, gente divertida, não pagava visita, não respondia a carta, não sabia lidar com dinheiro. Esse é o estereótipo. Falso, falso como todos os estereótipos. Falsos e preconceituosos. Mas vamos adotá-lo. Vamos aceitar. Vamos aceitar os dois estereótipos. São Paulo era, portanto, esse lugar organizado. No entanto, a Semana de Arte Moderna aconteceu aqui, não no Rio. É um paradoxo. Como é que essa cidade que faz tanta coisa positiva entra naquela maluqueira da Semana de Arte Moderna, que era considerada naquele tempo uma maluqueira? O modernismo do Rio de Janeiro foi muito mais sensato, muito mais disciplinado. São Paulo não. Tanto assim, onde estão as principais manifestações teóricas do modernismo? Estão aqui em São Paulo. É o prefácio interessantíssimo de Paulicéia Desvairada, é a Escrava que não é Isaura, é o Manifesto Antropófago. Não tem nada disso no Rio de Janeiro. O modernismo do Rio era muito comportado. Então, estamos em pleno paradoxo. Qual é a razão desse paradoxo? O professor José Aderaldo Castelo e eu, no nosso livro Presença da Literatura Brasileira, temos uma hipótese de base histórica, que é a seguinte: é que no Rio de Janeiro havia uma sólida cultura literária e artística. Em São Paulo não havia nada. São Paulo não havia nada. Então, a gente, contra uma fortaleza, é muito difícil. Por mais avançado que eu queira ser, lá havia uma vida intelectual intensa, havia os grandes escritores do Brasil inteiro. Mas São Paulo tinha muito pouca coisa. Então, foi fácil o avanço aqui. Enquanto que lá o avanço ficou meio inibido pela tradição cultural. Por um bom pedaço da primeira metade do século XX, uma das mais fortes ideologias sobre o caráter nacional ofereceu resistência à prática modernista. Na época da República Velha, entre 1889 e 1930, a mentalidade dominante continuou cética com as chances de um dia este país virar uma civilização avançada. Tudo porque a raça e o clima teriam provocado uma combinação nociva, criando uma patuleia preguiçosa, malcriada, ignorante, passiva e, acima de tudo, dolorosamente mestiça. Essa visão estimulou não apenas o desejo de embranquecimento da população pela imigração de europeus, como está na base de toda uma série de comportamentos racistas que mancha a cultura brasileira. A reação a esse modo de pensar ganhou reforço nos anos 30, com a ideia de democracia racial cunhada pela geração de Gilberto Freire. Para essa nova ideologia antropológica, a mestiçagem não é razão de atraso civilizatório, mas um avanço em relação a outros povos. Muito lentamente, a ideia de uma mentalidade que toma a cultura mestiça de composição com bons olhos começa a ganhar terreno no país, a ponto de hoje fazer parte do senso comum brasileiro. Nesse período de 2 guerras mundiais e uma grande recessão, os países latino-americanos, eles basicamente exportavam bens primários e dependiam de importar tudo que era bem industrial. Com a cessação do comércio internacional, claro, as grandes potências industriais estavam todas concentradas no conflito, né? E não havia mais como importar uma série de bens que já estavam
incorporados nos nossos hábitos de consumo. Daí a maneira como a gente denomina essa industrialização, que é uma industrialização por substituição de importações. A agressiva industrialização promovida desde a era Vargas transformou uma economia que até então tinha vocação exclusivamente agrária, com núcleos de poder regionais fortes, mas pouco articulados para a definição de estratégias de ação nacional. A partir dos anos 30, o Brasil começa a impor um Estado centralizado e, aos poucos, a balança do poder migra, tornando-se mais nacional e centralizada do que regional. A cultura brasileira sente a necessidade de rever o próprio país. O nacionalismo se impõe, o Estado vira a locomotiva da economia, mas estamos longe de encarar relações sociais sem que as demandas privadas definam a esfera pública. O Estado chama para si o desafio de dar um norte para a identidade nacional e estimula o sentimento de que a pessoa pertence a um lugar continental, de natureza exuberante e caráter único, chamado Brasil. Nesse contexto, a ideia de mistura racial começa a ficar muito conectada à prática do sincretismo cultural, o legado escravo que tinha de manter sua cultura e religião disfarçadas debaixo de camadas de representações da Casa Grande. Com o tempo, a novidade brasileira passa a ser identificada como a habilidade e a rapidez de interpretação e absorção dos contrários. Após a Segunda Guerra, o Brasil se moderniza. A urbanização intensa, desde os anos 50, colocou em a proximidade física as diferentes camadas da população, que até então estavam hierarquizadas e separadas num espaço amplo, Brasil afora. O sujeito ignorante e analfabeto morava na roça, o bacharel na capital. Agora que o pessoal da roça veio à capital e entrou em contato, concepções de mundo começam a entrar em choque com a velocidade muito maior do que antes. Na evolução desse processo, o país fica mais afeito às formas mistas, à confluência de mentalidades e à diversidade de gostos culturais. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Com ciclos de abertura política interrompidos por ditaduras, o país convive com orientações nacionalistas nos debates culturais em períodos de relativa paz democrática. Entre 1946 e 64, é grande a busca por definição de uma identidade cultural de caráter nacionalista, e isso se espalha em diferentes movimentos sociais à esquerda e à direita do espectro político. Com a repressão e a censura da ditadura militar de 64, o panorama muda. Os grandes centros urbanos veem crescer as acusações contra uma cultura alienada, reflexo da dependência brasileira dos grandes impérios capitalistas do planeta. Explodem manifestações culturais como o tropicalismo e os festivais de MPB. Em momentos negros, todo gato é pardo. A ditadura impõe repressão e censura, uma aguda centralização administrativa com dependência maior do Estado por parte da iniciativa privada e redução de importações. Em contrapartida, impõe também a integração do mercado nacional com a comunicação para a massa.
Interessava à ditadura que o país tivesse uma imagem integrada, de norte a sul. Daí colocar-se uma espécie de motor para a cultura, criando instituições para desenvolver e coordenar as artes e bancando o projeto de integração nacional por meio de rádio e TV. A abertura política de 1985 foi um gatilho de manifestações e identidades culturais reprimidas pelo período ditatorial. Surgem novos protagonistas e novas demandas culturais, com eles uma nova necessidade de redescobrir o Brasil que chega aos dias de hoje. A sociedade brasileira do século XXI já coleciona grandes conquistas. O país se tornou uma economia emergente, com diminuição da pobreza, instituições democráticas mais fortes, avanços na tecnologia e na comunicação. E, principalmente, a consciência de que é preciso mais direitos, menos uso privado da coisa pública, mais oportunidades e diversidade cultural, além de melhor qualidade nos serviços públicos, o que inclui educação e apoio à cultura. Agora, exportamos músicas, filmes, literatura de autoajuda, cultos religiosos e programas de TV. Viramos um poupudo mercado de consumo para shows internacionais, cinema global e redes sociais. Mas vivemos um processo de questionamentos, até da própria noção de mestiçagem e democracia racial. Da efervescência online, a confluência dos contatos sociais, da interpenetração de culturas, a força da palavra oral é de suspeitar se estamos em meio a mais um ciclo de revisões sobre a nossa identidade e nossa cultura.